Ok, João capítulo 8. Eu sou a luz do mundo. Ok? Importantíssimo esse capítulo, importantíssimo. É um divisor de águas, porque ele vai mencionar mais uma vez o crescente embate entre Jesus e as autoridades religiosas de Israel, tá? Num discurso em que ele claramente se disse filho de Deus e as pessoas, os líderes de Israel, vão contra ele e acusam várias vezes ele de estar endemoniado. Ok? Esse é o segundo eu sou que João trabalha, então é importante a gente ver isso aí, e a gente vai entender isso quando a gente olhar o texto. A gente não tem nenhum sinal aqui, a gente vai ter no próximo capítulo, mas até aqui João já mostrou 5 dos 7 sinais que ele tenciona mencionar sobre Jesus, e a gente não tem aqui nenhuma menção dele como Jesus, como filho de Deus. A gente vai ter no próximo capítulo, ok? Lembrando mais uma vez que o que João relata, ele tem um alvo, as pessoas creem que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. A gente vai ver isso mais uma vez acontecendo agora no capítulo 8. E o capítulo 8 começa com uma história conhecida por todos nós, que é a mulher surpreendida em adultério. São apenas 11 versículos, é um trecho curto, mas é uma história que rende muita especulação e que a gente precisa entender claramente o que está acontecendo aqui, ok? Então a gente vai tentar fazer isso nesses primeiros versículos aí, você tem eles na sua tela. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Lembra que as pessoas do final do capítulo 7 queriam mais uma vez machucá-lo e ele saiu e foi para o Monte das Oliveiras, perto aí de Jerusalém. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. É interessante a gente olhar aqui, quando a gente olha aqui, a gente sabe, na verdade, assim, Jesus sabia que a oposição, ela estava o quê? Aumentando ele. E a oposição, ela geraria o quê? A sua morte. Mas em nenhum momento Jesus fugiu disso. Pelo contrário, ele sabia o que tinha que acontecer com ele, ele sabia como isso ia acontecer e ele nunca se desviou disso. A gente vai ver isso mais para frente, quando Jesus vai ser preso, lá no final de João, que Jesus se apresenta diante dos guardas ao invés de fugir como um covarde. Tá? Então Jesus voltou para o templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele assentou para, mais uma vez, ensiná-lo. Importante, Jesus era um mestre, Jesus tinha o alvo de ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. E nós temos que lembrar mais uma vez aqui, a gente tem os rabinos, tá? E a gente tem aqueles que eram os escribas e os fariseus, desculpa, tá? Mas os mestres, você pode entender que os rabinos também estão nesse grupo aqui. Normalmente eles eram rabinos. Então você tem aqui os escribas e os fariseus. Os escribas eram uma espécie dos advogados da época, aqueles que eram que não só ensinavam as leis, mas eram aqueles que eram responsáveis por ajudar as pessoas ou cobrar das pessoas o cumprimento. E os fariseus eram os práticos da lei de plantão que também ficavam ali de dedo duro para ver se as pessoas estavam fazendo coisa errada. Trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Tá? Interessante isso aqui, porque o texto lá de, se não me engano, Levítico capítulo 20, dizia que, eu acho que é Levítico 20, pode colocar aí, tá? Você precisaria trazer não apenas a mulher, mas também o homem com quem ela estava cometendo o adultério. Tá? Então isso já leva algumas pessoas a especular ou entender que isso foi simplesmente uma armação, pegaram uma mulher qualquer e trouxeram para Jesus, ou que o homem teria fugido, né? Mas o fato é que não se sabe por que só a mulher veio. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, então assim você vê uma humilhação. Tá? Esses homens quiseram humilhá-lo, e normalmente é isso que acontece com as pessoas que têm humilhação. As pessoas que têm uma autoestima elevada, né? Chamado hipócrita, que é aquele que acha que ele é melhor do que os outros, ele normalmente está humilhando os outros com aquilo que ele faz, com aquilo que ele diz. Disseram, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, a lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que ele diz? E aí João vai fazer uma pequena explicação, é muito boa a explicação de João. Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha.
Tá? Eles nunca quiseram o bem de Jesus, eles sempre queriam um motivo para poder condenar Jesus, tá? A fim de terem uma base para acusá-lo. E Jesus sabia disso. Tá? Quando eles fizeram essa pergunta, Jesus ignorou a pergunta deles e começou a escrever no chão com o dedo. Tá? Aqui começam as especulações. Vai ter gente que, sem base, porque o texto não fala isso. Na verdade, por que a gente não sabe o que Jesus escreveu? Porque o Espírito Santo entendeu que não era importante a gente saber. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A impressão que eu tenho, tá? E aí eu não vou estar violando aquilo que o Espírito faz. Jesus, talvez essa expressão nem seja melhor, mas a ideia seria Jesus dar um tempo para eles pensarem, para esses homens pensarem no que estava acontecendo. Tá? Algumas pessoas vão dizer que Jesus escreveu o nome de cada um deles com os pecados que eles tinham cometido. O texto não fala isso, então a gente tem que tomar um cuidado para não falar o que o texto não fala. Tá? Mas a impressão que eu tenho olhando esse texto é que Jesus ganhou tempo com isso. Na verdade, fez eles pensarem. Por quê? Ele vai fazer isso mais uma vez adiante. A gente vai olhar ali no texto. Tá? Visto que continuaram a interrogá-lo, então eles continuaram, Jesus ignorou eles e eles continuaram perguntando. Jesus virou para eles e falou assim: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E aí, o que ele fez? Inclinou-se novamente e continuou escrevendo. Então, mais uma vez, Jesus vai o quê? Dar tempo para esses homens pensarem. Tá? É isso que está acontecendo. Para pensar. Refletir sobre o que está acontecendo. Tá? Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher diante dele. Olha que interessante aqui o versículo 7. Jesus faz uma afirmação aqui muito importante. Ele fala assim: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Quem era o único que poderia realmente atirar uma pedra nela? Era o próprio Jesus. No entanto, o que acontece? Jesus vira para ela, no versículo 10, e fala o seguinte: Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Ok? Por que eu estou falando isso? Olha que interessante. Aquele que tinha autorização diante de Deus para realmente condená-la, usou de graça com ela. E aí Jesus falou que abandone a sua vida de pecado. Tá? Não foi simplesmente graça sem nenhum tipo de exortação. Ele exortou essa mulher. Cuidado com a maneira como você vive. Você tem que viver de uma maneira que agrade a Deus, mas você não está condenada, né, como esses homens queriam condenar. Então é muito interessante ver novamente o uso de graça por parte de Jesus Cristo aí para com essa mulher, ok? E aí a gente tem a parte grande do texto e a parte de maior controvérsia, que é quando Jesus vai começar a discutir com os fariseus e inúmeras vezes eles vão acusá-lo de estar endemoniado, que é a continuação do capítulo, ok? A gente vai ter que ser rápido aqui, mas Jesus vai fazer aqui uma declaração de extrema importância. Eu sou a luz do mundo. Ele não fala uma luz do mundo, ele fala a luz do mundo. Quem me segue, tá? Quem me segue nunca andará em trevas. Olha que promessa maravilhosa. Jesus está dizendo: se você viver pelo meu ensinamento, você terá a luz da vida. Você poderá viver de uma maneira sábia. Os fariseus estão dizendo: você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Lembra que para os judeus você precisava de um testemunho de 2 pessoas, ou pelo menos alguém confirmando aquilo que você dizia para que aquilo fosse algo válido. Tá? Isso diante dos tribunais, mas aqui parece que eles estão dizendo para Jesus: você está sozinho, você não tem nenhum tipo de pessoa
que atesta para o que você está falando. Aí olha o que Jesus fala. Gente, olha Jesus. Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido. O meu testemunho é válido, pois sei de onde vim, mais uma vez, ele mencionando aí a sua origem, e para onde vou. Opa, vou voltar aqui. E para onde vou. Ok. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vão. Vocês julgam por padrões humanos. É maravilhoso a gente parar para pensar isso aqui, gente. Né? O padrão humano, ele não é diferente do padrão de Deus. Então a gente não pode julgar as coisas, nosso entendimento, ele vai falar que realmente quem segue ele não anda em trevas, ele é uma pessoa que julga por padrões diferenciados, que é o padrão de Deus. Uma mençãozinha só que eu mencionei ali no comecinho, né, que ele falou da luz, eu sou a luz do mundo. Se você lembrar ali, João capítulo 1, desculpa que ficou anotado por cima aí, mas João já menciona Jesus como a luz, tá? Não vou gastar muito tempo aqui, mas vocês vão lembrar dessa passagem aí de 4-9, em que ele menciona Jesus, e se você olhar no final, versículo 9 vai dizer: está chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, ok? Mesmo que eu julgue, versículo 16, as minhas decisões são verdadeiras porque não estou sozinho. Opa, estou com... Gente, essa borrachinha fica aparecendo aqui. Eu estou com o Pai que me enviou. Jesus não poupa, tá? Ele continuamente está dizendo: eu vim do Pai, ele me enviou e é para lá que eu vou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. Olha agora que eu falo assim: a minha outra testemunha é o Pai. Que Pai? Que me enviou. Está vendo? Jesus continuamente alegando, mostrando que ele vem de Deus. Então lhe perguntaram: onde está o seu pai? Respondeu Jesus: vocês não me conhecem nem a mim nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam meu pai. Opa! Jesus vai elaborar em cima disso, mas ele está dizendo: vocês não conhecem a Deus. Vocês acham que conhecem, mas não conhecem. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu porque sua hora não havia chegado. Mais uma vez, havia polícia e guarda lá suficiente para prendê-lo, mas não era a hora e Deus impediu que isso acontecesse. Eu gosto de enfatizar isso. Mais uma vez, Jesus lhes disse: eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem. Opa, ele está fazendo uma distinção claramente aqui para as pessoas. Sem mim, vocês irão para um lugar diferente do meu. Okay? Então você tem aí claramente o ensino de que há um destino diferente para aquele que crê em Deus e para aquele que não crê em Deus. Os judeus perguntaram: será que ele irá se matar? Será que é por isso que ele disse: para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas Jesus continua: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Gente, mais uma vez, Jesus não poupa. Jesus sabe o que isso vai causar, mesmo assim, ele não alivia nas suas palavras. Ele claramente diz: vocês são do inferno, vocês não temem a Deus, enquanto eu sou Deus e eu não vou habitar com vocês. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou... Cadê minha canetinha aqui? Tá? Se vocês não crerem que eu sou... Opa! Afirmando aí que ele é Deus. De fato, vocês morrerão em seus pecados. Quem é você? Exatamente o que tenho dito o tempo todo. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois ouvi aquele que me enviou mais uma vez, tá? Então, gente, Jesus constantemente vai falar que ele é enviado, tá? Aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Cadê minha canetinha aqui? Opa, eu sou. Mais uma vez. E que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo.
Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Então Jesus está dizendo o seguinte: o meu discurso que vocês estão ouvindo é aquilo que agrada a Deus. E aí, olha que lindo isso aqui. Tendo falado isso, muitos creram nele. Muitos creram nele. Está vendo? Mais uma vez, o objetivo de João, aí com o seu evangelho, está sendo relatado para o seu leitor, que as pessoas creram. Disse isso aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Tá? Esse conceito de permanecer vai acontecer um pouco mais para frente no texto, mas você pode ter um entendimento de que aqui ele está falando sobre obediência ao Senhor. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. Hein? Opa, não sei porque apareceu isso aqui. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Tá? Então Jesus está falando o seguinte: vocês só poderão conhecer aquilo que realmente fato é verdade quando vocês estiverem em mim. Tá? Isso aqui não é nenhum jargão político, isso aqui não deve ser usado como jargão político, mas isso é uma frase de Jesus mencionando que a vida nele é uma vida de libertação. Agora a resposta deles, olha o seguinte, né? Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que nós seremos livres? Gente, a gente precisa pensar o seguinte: qual era a realidade dos judeus ali? Eles estavam debaixo do jugo de Roma. Eles eram escravos. E não só isso, tá? Eles eram, além de estar debaixo do jugo de Roma, eles eram pessoas que estavam escravizadas pela lei, tá? Então havia uma dupla escravidão por parte dessas pessoas, mas elas não enxergavam. Tá? Jesus disse: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Talvez aqui uma menção de Jesus ao texto de Gênesis, quando Jesus menciona ali, deixa eu ver aqui, cadê aqui? Aqui em Gênesis 21, a história de Isaac e de Ismael, ok? Não sei se é essa a menção, mas parece até essa fala aí de Jesus. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato estarão livres. Jesus está claramente dizendo: eu sou quem pode libertar vocês. Tá? Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou lhes dizendo o que vi na presença do Pai e vocês falam o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai. Jesus vai falar assim, ó, quem é o pai de vocês? Cadê aqui embaixo, tá? Quem é o pai de vocês? Jesus vai mencionar mais para frente. Eles vão falar quem? Abraão é o nosso pai. Abraão é nosso pai. Respondeu Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Abraão não teria procurado matá-lo. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Jesus fala: se Deus fosse o pai de vocês, né? Olha aqui, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. E lá em cima ele havia falado: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez. Tá? Então, de certa maneira, ele está falando que nem de Abraão, no sentido de uma vida devota a Deus, tá? E nem de Deus eles eram filhos por meio das atitudes deles. Gente, olha, a acusação é séria que Jesus faz para eles. Tá? Pois eu vim de Deus, ele mais uma vez menciona que ele vem de Deus, e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Rapaz. E vocês querem realizar o desejo dele, do capeta.
Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois nele não há verdade. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso. Jesus está dizendo que essas pessoas, elas não se apegam à verdade. Pensa, esses homens são mestres da lei, são fariseus, são escribas, tá? Então Jesus dizer que eles não se apegam à verdade, gente, eles se ofenderam absurdamente. E aí quando Jesus fala, vocês não são nem filhos de Abraão, nem filhos de Deus, o pai de vocês é o diabo. Rapaz, Jesus está indo direto aí no nervo, cara. A coisa está feia, está ficando cada vez pior. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Interessante que no capítulo 8, né, desculpa, 8 não, no 7, a gente tem uma menção, né, Jesus falando, desculpa, logo no comecinho do 8, falei errado. Aquele que não tem, se algum de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Jesus era o único que não tinha. Então ele fala assim, vocês não têm como me acusar de nada porque eu não fiz nada. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Mais uma vez, ele está falando, vocês não são de Deus. Pensa Jesus falando isso para os líderes. Os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é um samaritano e está endemoniado? Primeira menção. Disse Jesus, não estou endemoniado, pelo contrário, eu honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando a glória para mim mesmo, há quem busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém guardar a minha palavra, mais uma vez aqui você vai ter obediência, tá? E a primeira obediência é crer, tá? Jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram, agora, mais uma vez, nós sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu bem como os profetas, mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior que o nosso pai Abraão, ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus disse, eu glorifico a mim mesmo, minha glória nada significa. Meu pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Jesus agora está alegando não só que eles não são filhos de Deus, mas que quem traz glória para ele, Jesus, é o próprio Deus. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Jesus continua dizendo, vocês são mentirosos. Mas eu de fato conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, o quê? Ego eimi, eu sou, mais uma declaração, eu sou a divindade. Então eles fizeram o quê? Apanharam pedras para apedrejá-los, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Tá? Então a gente tiver essa escalada de embate entre Jesus e os líderes, uma coisa inevitável, cada vez mais inevitável, cada vez que Jesus vai para Jerusalém. Ok? E aí você lembra comigo o finalzinho que João escreveu os capítulos, relatos do que aconteceu para mostrar que dentre as pessoas que odiavam a Cristo, também tinham pessoas que ouviram a Cristo, né, tinham aquelas que odiavam na sua maioria, mas também pessoas que creram que Jesus era o Filho de Deus. Ok? Assim terminamos o capítulo 8.